Nessa unidade, vamos trazer exemplos nos quais a metodologia de projetos é aplicada, para que você veja como implementá-la no seu dia a dia como gestor de turismo. São 4 estudos de caso, cada um apresentado primeiramente com uma videoaula e aprofundada através de uma leitura obrigatória. Vamos conhecê-los então. São 4. O primeiro trata sobre a importância da aplicação da metodologia sugerida pelo Plano Nacional de Turismo para seguir o programa de regionalização do turismo. O segundo fala sobre como obter financiamentos públicos por meio do sistema Siconv. O terceiro, um exemplo sobre monitoramento no processo de planejamento e gestão. E o quarto e último aborda a prestação de contas e de elaboração de relatório de gestão. Vamos então à primeira videoaula. Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o caso 1, Projeto de Planejamento Turístico de um Município. Você vai aprender sobre a aplicação da metodologia sugerida pelo PNT para ficar de acordo com o Programa de Regionalização do Turismo. Vamos citar um exemplo de um trabalho desenvolvido por um gestor público que assumiu o desafio de desenvolver o turismo em seu município, onde a intervenção relacionada ao desenvolvimento da atividade turística era praticamente nenhuma. O objetivo principal do gestor foi dar início ao desenvolvimento ordenado, planejado e sustentável do município, com base no programa de regionalização sugerido pelo Plano Nacional de Turismo. As primeiras ações propostas pelo gestor foram realizar o inventário turístico, fazer o diagnóstico, identificar os pontos fortes e fracos da região, sensibilização, promover as oficinas de conscientização sobre a importância de desenvolvimento do turismo para a região e as possibilidades de geração de emprego e renda através dos arranjos produtivos para o turismo. O processo de desenvolvimento turístico desenvolvido dentro das premissas do enfoque participativo da sociedade deverá fomentar a cadeia produtiva do turismo, criando novos empregos, aumentando a renda, diminuindo o êxodo e, consequentemente, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população local. O gestor identificou os principais obstáculos. Veja o quadro 1. O município possui um manancial considerável de recursos naturais. Contudo, nenhum deles pode ser considerado uma atração turística, por não ter nem infraestrutura básica e nem de acesso. Os recursos culturais também são significativos, mas muito mal divulgados, e também sem infraestrutura para receber turistas. O mesmo ocorre com os eventos realizados na cidade. As empresas de hospedagem são ou hotéis de luxo da região ou opções de hospedagem chamadas pousadas, mas não se tem a informação sobre seu número, total de leitos e também se elas são devidamente registradas. Não há informações sobre o número de turistas nacionais e estrangeiros que se hospedam ou que visitam os distritos do município em questão. A falta de qualificação profissional e a consequente exclusão da comunidade local nos rendimentos econômicos do turismo, cabendo a ela os subempregos da cadeia produtiva. Os profissionais qualificados são oriundos de capitais. No quadro 2, temos a análise situacional. Município. Destino apenas de sol e praia. Região com potencial bastante significativo no segmento de turismo de natureza, turismo ecológico, ecoturismo e turismo de aventura, não desenvolvidos. A ausência de projetos de planejamento turístico ordenado, turismo caracterizado pela informalidade. Os equipamentos turísticos, restaurantes, casas de show, bares e entretenimento, em geral, além de escassos, não são atraentes às classes sociais mais favorecidas. A maior incidência de frequência é das classes C e D. Os hóspedes dos hotéis de luxo não consomem nada no município. As políticas públicas não são desenvolvidas de forma a atrair o investidor para a região. A distribuição de renda não é igualitária, já que os funcionários dos hotéis de luxo são
na sua maioria oriundos de capitais. A população local não se beneficia do lucro originado pela atividade turística. Após o diagnóstico prévio, o gestor optou inicialmente em aplicar o primeiro item da metodologia sugerida pelo Programa de Regionalização, que é a sensibilização, que objetiva aumentar a adesão da população ao projeto. Veremos no quadro 3 o processo de sensibilização. 1. Palestra de sensibilização para a importância do desenvolvimento do turismo. Apresenta as oportunidades para os pequenos empreendedores locais. Explica sobre a possibilidade da distribuição equitativa de renda, geração de renda para famílias da região. Com o aumento da oferta de trabalho, ocorre a fixação do homem na terra natal. Com o aquecimento da economia, ocorre o aumento da receita municipal. 2. Explanação do projeto. Passo a passo com as ações identificadas como prioritárias. Primeira ação. Elaboração de um plano estratégico já em andamento através dessas ações iniciais. Segunda ação. Realização do inventário turístico. Terceira ação. Análise dos dados coletados através do inventário, o diagnóstico e a elaboração do prognóstico. Quarta ação. Composição do plano diretor de turismo. Quinta ação. Iniciar o processo de regionalização do turismo. Veremos agora as etapas do plano estratégico a ser desenvolvido. Quadro 4. Etapa 1. Realizar o inventário turístico, elaborando o diagnóstico e o prognóstico do município. Identificar a realidade dos recursos naturais e culturais do município e seus distritos e transformá-los em atrações turísticas no período entre 3 e 18 meses. Etapa 2. Elaborar o plano diretor de turismo. Resgatar o funcionamento de uma estrada de ferro para utilização como trem turístico cultural. Etapa 3. Instituir o programa de regionalização do turismo. Sensibilizar e mobilizar a população local para a importância do desenvolvimento do turismo na região nos primeiros meses de instituição do programa de regionalização. Mobilizar os diferentes segmentos da sociedade civil, do setor público e iniciativa privada, como os empreendedores, para a criação da instância de governança. Esta meta deverá ser desenvolvida imediatamente após o processo de sensibilização e mobilização. Profissionalizar os atores locais para serem inseridos no mercado de trabalho do segmento turístico. Veremos a seguir as linhas de ação no quadro 5. 1. Realizar o inventário, elaborando o diagnóstico e prognóstico. Viabilizar através de recursos da Prefeitura e da Secretaria de Turismo a infraestrutura necessária para o funcionamento dos pontos turísticos e permitir que os recursos naturais e culturais da cidade possam se tornar atrações turísticas com a devida infraestrutura para a recepção de turistas nacionais e estrangeiros. 2. Elaborar o plano diretor de turismo. Captação de recursos da empresa privada responsável pelo transporte e extração de minério de ferro da região. Propor a criação de um corredor turístico, em conjunto com os demais municípios da região. Instituir o programa de regionalização do turismo. Organizar oficinas de interação para promover a sensibilização e a mobilização dos atores locais e o incentivo à formação de redes. Promover reuniões regulares objetivando a criação da instância de governança. Oferecer cursos de capacitação profissional através do projeto Pronatec. O gestor apresentou, com base nessas ações apresentadas, o prognóstico do município. Prognóstico sem intervenção. Se não houver uma mobilização, que inicialmente deverá partir do poder público, no sentido de direcionar as ações para o desenvolvimento do turismo, o município corre vários riscos. O município já apresenta uma perda dos elementos da cultura local muito bem identificados na descaracterização do artesanato.
o risco iminente de se tornar uma cidade dormitório, este fato se deve ao crescimento de um município vizinho em função da inauguração de um porto. Crescimento desordenado, principalmente aquele relacionado à construção civil, que poderá atingir áreas naturais. Através do ordenamento que o turismo traz, poderá conter essas ações, redirecionando este crescimento para o local adequado. Prognóstico com intervenção. A introdução do planejamento com base no programa de regionalização vai depender exclusivamente do processo de políticas públicas que for implementado no município. A implementação do planejamento estratégico apresentado nos quadros 4 e 5 é de suma importância para modificar o cenário do município, atualmente sem qualquer projeção, e transformá-lo em um dos melhores polos turísticos do estado, instituindo-se o processo de regionalização do turismo com um enfoque participativo da população local. Será possível a mobilização da sociedade civil, a formação de redes e a implementação da instância de governança. Nesse vídeo você aprendeu a base do programa de regionalização, o processo de sensibilização, as etapas do plano estratégico. Até a próxima!